Os chamados alfas, nascidos entre 2010 e 2025, estão crescendo em um mundo diferente de qualquer outra geração. Seus anos de formação foram definidos pelo isolamento e pelo mundo online durante a pandemia, somados à pressão do custo de vida e à ameaça dos desastres ambientais. Eles são nativos digitais. E como a maioria deles nasceu de pais da geração Millennials, serão diretamente influenciados pelos valores de consumo que moldaram seus pais. O documento Jovem Pan de hoje vai explorar o universo da geração Alfa, como ela navegará no futuro e como as empresas podem se preparar para atrair e desenvolver vínculos profundos e relevantes com os clientes dessa geração. A geração Alfa é a primeira geração que nasceu totalmente digital, 100% digital. A geração Alfa ela é definida a partir de nascimento em 2010. Então, a pessoa mais velha da geração Alfa, ela tem 15 anos. E ela é muito proativa e ela recebe muito estímulo de consumo e do mundo atual. Ela tem, eu brinco que ela tem um chip de atualização minuto a minuto. Ela recebe e ela busca tudo sobre todos os assuntos. E isso traz na geração Alfa uma força de desejo e de consumo e de influenciação de consumo muito grande. Ela não tem ainda recurso de renda, mas ela estimula uma força de consumo por parte dos seus pais, por parte dos seus parentes, dos seus avós, dos adultos que estão ao redor, muito grande. Então, um dado recente, inclusive, demonstra que 80% dos adultos que estão ao redor dizem que são influenciados pela força da geração Alfa. E isso é muito relevante. O conceito de gerações, ele aparece na sociologia e ele vai representar o que aquela comunidade, aquela população, em um determinado período de tempo, vivenciou com influências históricas, políticas, violência, tecnologia, e através dessa vivência em esses eventos que ocorrem em toda essa comunidade, esse grupo de pessoas, vai desencadear em comportamentos, atitudes, valores e percepção de como tem aquele momento histórico, né? Ser mãe de uma menina que faz parte da geração Alfa, né, tem os seus prós e contras, né? Porque eu vivi numa geração totalmente, vamos dizer, analógica, né? Assim, acho que foi a melhor fase da minha vida. A gente não tinha acesso a nada que a gente tem hoje, né? Redes sociais, eu acho que eu vivi muitos anos 80, 90. Então, eu acho que é um desafio, porque os prós, eu acho que, assim, eles têm tanto acesso a tantas coisas, né? Eles podem fazer tudo através da internet. Eles podem fazer pesquisas, eles podem ver desenhos, eles podem se inspirar, ouvir músicas ao tempo, né? Assim, eles não têm aquela coisa que a gente tinha antigamente. A gente tinha que parar para escutar o rádio e ficar esperando horas pra gente ouvir a música que a gente queria. Eles não, hoje eles podem ouvir aquela música a qualquer momento, a qualquer instante, através das plataformas de streaming, enfim. Então isso eu acho que é uma vantagem muito grande para eles hoje, assim, ter esse acesso, né, à tecnologia do jeito que eles têm, é sensacional, eu acho. As desvantagens disso é isso, se você não souber controlar, realmente fica difícil, porque aí a criança fica muito ali e fica só realmente querendo essa tecnologia, né? Esse conceito de separar por denominações para cada geração começou lá no pós-guerra, tá?
foi as agências de publicidade americanas que começaram a fazer isso. Porque ficava mais fácil estudar consumo. Quer dizer, teve todo aquele frenesi pós-Segunda Guerra, né, de American Way of Life, e aí as diversas idades consumiam de forma diferente, a abordagem para cada faixa etária era diferente. Então, o primeiro grupo que ficou assim rotulado com o nome foram os Baby Boomers, né, que é o pessoal que veio depois da Segunda Guerra Mundial. Você sabe por que é Baby Boomer? É porque foram represados, né, muitos nascimentos durante a guerra, porque o mundo podia acabar. E quando acabou a guerra, teve uma explosão de nascimentos, uma explosão de babies, um baby boom. Adoro contar isso. Aí o baby boomer é o que vem depois da Segunda Guerra. E aí, a geração que veio antes foi chamada de silenciosa, porque tem que ficar quieta durante a guerra. Mas essa geração criou a primeira geração de jovens diferentes. Porque até os baby boomers, o jovem era apenas um velho com pouca idade. Porque o jovem se vestia como adulto, queria parecer adulto, fumava para fingir que era adulto, né? As meninas com 20 anos tinham cabelo de que hoje seria o cabelo dos nossos avós, né? Ou bisavós, porque as avós estão gatas na academia hoje, né? Então, assim... E aí, os baby boomers, quando crescem, viram os hippies, que é o primeiro jovem diferentão. Aí a geração que vinha depois seria uma incógnita, né? Um X, né, de incógnita. Mas a geração X, ela é um pouco, não vou dizer careta, mas ela é um pouco mais conservadora que os hippies, tá? Que é o que a gente vai ver agora com a geração alfa. Que a geração Z, guardadas as proporções, ela tem muito do embate que teve a geração hippie com os mais velhos, a geração Z está tendo hoje. Isso é cíclico, está se repetindo isso. Cabelo diferente, língua diferente. Quando meus amigos se irritam com tipo, tá ligado? Tipo, cipá, tá ligado? Eu digo, a gente falava bicho, mora, sacou, cara, o tempo todo. Então, tinha uns cabelos estranhos, assim como uma pessoa raspa um lado hoje, pinta de roxo o outro. Imagina todos os jovenzinhos que eram bem comportados aparecer com uns cabelões, né? Umas roupas muito estranhas. Então, isso é cíclico. E a geração X, sei lá, foi de 63 a 80, 79, não era pregando. Aí vem a geração depois de X, vem Y, né, que é os millennials, né, chamar de millennials, eu adoro provocar nas palestras, né, eu digo, você sabe por que millennial é chamado de millennial? Porque eram jovens na virada do milênio, que faz um quarto de século, e aí eu digo, a geração Y não é mais jovem, é adulta, e eles ficam bem deprimidos na palestra. Digo, jovem é a geração Z, né, que se veio em 98, 2000, ou 96, 97, é aquela leva de gente que veio a bordo da internet. E eu costumo dizer que a geração alfa veio a bordo do smartphone, porque mesmo a geração Z ainda teve pais que empurravam o carrinho conversando com as crianças, porque o celular já estava no bolso, mas só mandava torpedo e recebia mensagem, né, de voz e falava, né? Os pais da geração alfa já empurraram os carrinhos olhando para o smartphone e para as redes sociais. Mudou a relação, inclusive, com as crianças. E a beta agora está vindo agora, porque realmente esses, para mim, são os primeiros seres de outra era. Esses que passam o dedinho, o menino que vê a mãe fazer assim no celular, ó, mexendo com o dedo para desbloquear, eles já desbloqueiam sem saber falar e andar. Tem criança da geração beta que já fala Google e Lex antes de falar mamã, Google de Google e Lex de Alexia. Então essas são as gerações. A geração alfa cresce em um cenário de mudanças radicais. É o que aponta o sócio da W Macan e empreendedor Hugo Rodrigues. Eu sempre tomo muito cuidado para falar sobre futurologia. E quando a gente fala da geração alfa, nós estamos falando no mercado futuro. Né? Apesar de hoje, uma geração que está aí beirando os 15, 16 anos, já está atuando profissionalmente, como quando, por exemplo, nós somos abordados por adolescentes vendendo panos de prato, né, no meio da rua. Aquilo é uma mão de obra atuante, ou seja, é uma geração que impacta a economia, assim também como no outro lado da pirâmide, herdeiros que começam a entrar no mundo corporativo através das próprias famílias.
mesmo essas pessoas atuando, a geração alfa que nós vamos comentar aqui, ela ainda é um ilustre desconhecido se nós olharmos um cenário de mudanças tsunâmicas como as que nós estamos vivendo. A principal delas é que nós já deixamos há muito tempo de ter uma economia e uma profissionalização linear e passamos a ter um mercado exponencial. Então, ou você tem um sucesso abrupto, radicalmente, ou você tem um fracasso retumbante. E essa geração, ela já vai viver isso do começo da experiência profissional. Isso é muito novo. Ela não é só nativa digital como a geração Z. Ela já está nativa sobre esse mundo da dispersão. Né? Qual é o mundo que a gente vive hoje? Eu sempre gosto de relembrar. Nós passamos pela globalização, onde se tinha uma ilusão da troca dos maiores benefícios entre o mundo. Né? Então, o Brasil é muito bom no jeito de atender as pessoas. E a China é muito boa em tecnologia. A globalização vai trazer a soma do gigante. Não foi bem isso que aconteceu, a gente viu. Depois da globalização, a gente passou para a digitalização, onde nós falamos, cara, eu não preciso ser mais multimilionário para pegar um avião e visitar os grandes museus do mundo. Eu posso estudar isso da cadeira da minha escola, mesmo que ela seja pública. Também a digitalização acabou trazendo outras ameaças e outros desafios. E agora a gente vive a era da dispersão. Para nós, por exemplo, eu que faço parte da geração X, e para gerações acima da minha, os baby boomers e a geração silenciosa, essa era da dispersão, ela é um pouco traumática. Para a geração alfa, não será. Ela já sabe que o modo de atenção vai fazer parte do dia a dia deles. Eu acho que essa é uma mudança que, apesar da futurologia ser sempre uma tela em branco, eu acho que a gente poderia, pelo menos, tatear por aí. A geração alfa não é apenas a maior da história, mas também uma potência de consumo que está reescrevendo as regras do mercado, movimentando globalmente 360 milhões de dólares por ano. Esses jovens exercem uma influência decisiva em casa. 88% dos pais admitem ser influenciados por eles nas compras. Essa força impulsiona um mercado que só no Brasil arrecada 16 bilhões de reais anualmente, com um crescimento de 14% anuais em produtos infantis. Eu acho que a Z já era, mas eu acho que a Alfa é mais ainda. Já é ainda mais definidora de compra. Porque assim, lá nos anos 80 e 90, com a ascensão da mulher, vários estudos eu li, participei, que era assim, o poder influenciador da mulher na decisão de compra. Tá? Isso foi uma tendência. 20 anos. Aí surge a geração Z, eu comecei a dizer no início do século, é o poder influenciador da geração Z. Tá? Agora, é uma ditadura da geração alfa. As crianças determinam onde o clã vai almoçar no domingo. Eu não gosto desse restaurante, pode ter vô, vó, os 4 avós, o pai e a mãe, o tio, que é o irmão da mãe, eles vão no restaurante que a menininha de 9 anos quer. Ou que o menino de 12 anos pesquisou e viu que as referências a esse restaurante que estavam querendo ir são péssimas. E ele diz, não, as opiniões aqui sobre o restaurante são péssimas, vamos em outro. Eu já tive relatos, eu falo sobre isso nas empresas, tá? Nas palestras. Eu já tive relatos assim, terminei uma palestra numa grande construtora aqui do Brasil, e um dos principais vendedores chegou para mim e disse assim, eles estavam com o apartamento vendido, um casal e uma filha de 9 anos. Até que a menina abre uma das varandas, olha lá para baixo e diz assim, essa piscina é horrorosa, vamos ver outro apartamento. E o casal disse assim, nós vamos dar mais uma olhadinha. Uma mini ditadora. Uma mini ditadora. Ela não é influenciadora de compra, ela é 100% a decisora da compra. Desde a chegada da geração Y, e que ainda pegou a transição da era analógica para a era digital, aí passando pelos millennials, né? E aí hoje já com uma geração Z,
mais atuante, né, ainda antecedendo essa geração alfa, a gente já tem o poder de influência dos jovens muito maior do que nas gerações anteriores, como a X e a Baby Boomers. Por quê? Porque o conhecimento, a adaptabilidade, as ferramentas, ao jeito de navegar, o jeito que nós compramos, né? Quando um jovem vem nos ensinar, aquilo é uma moeda de troca. Você encurtou um caminho, né? Quando um jovem vem nos mostrar que por essa plataforma eu consigo pagar mais barato e consigo receber mais rápido, ele começa a não ter ainda a moeda, o valor do bolso, mas ele tem um valor de um conhecimento que é mais distante. Imagina, e aí pegando essa palavra que eu acho que vai fazer parte da exponencialidade, imagina que isso para a geração alfa não vai ser só um diferencial, vai ser o status quo deles. Eles vão saber os atalhos de uma forma muito mais rápida e muito mais coerente, vamos dizer assim, nativa, do que todas as gerações anteriores. O barato disso tudo é que, primeiro, nós temos um desconhecido que pode fazer muito bem a todos nós e, obviamente, como qualquer coisa que traz benefícios, também vai trazer alguns desafios. Mas nós vamos ter uma geração que a gente tende a achar que está um pouco mais acomodada, mas talvez eles precisem de menos suor para fazer tudo ser muito mais produtivo de um jeito mais rápido. Hugo, eu estou dizendo que as armas, né, digitais vão proporcionar a essa geração alfa um mundo, uma economia muito diferente do que a gente viu até agora, mesmo na geração Z. E por que eu estou trazendo isso? O boom da internet, a chegada da internet, né, do www, causou já uma mudança de comportamento. A mudança de comportamento, ela é silenciosa. Ninguém fala, olha, mudei meu jeito. Você começa a agir sem mesmo perceber. Imagina que a chegada da inteligência artificial generativa, que brotou no fim de 2022 e que ainda está em fase de nascimento, ela vai crescer junto com essa geração alfa. Então nós temos aí uma nova ruptura, mas uma ruptura que do jeito que eu enxergo, é muito mais abrupta, né, do que a própria internet. E eu acho que se nós tivermos uma parcela da geração alfa, porque assim como acontece em todas as outras gerações, tem a parcela das pessoas do bem, que querem mudar o mundo para melhor, e tem a parcela das pessoas que não estão nem aí, ou que querem achar aí truques. Isso vai acontecer sempre. Mas se nós tivermos aí uma geração, essa parte do bem, que quer fazer um mundo melhor na medicina, na publicidade, no jeito de se consumir com mais sustentabilidade, eu vejo com bons olhos a geração alfa e esse crescimento absurdo que nós vamos ter de um digital através de inteligência artificial generativa.